Muito bom dia a todos, muita boa noite, lá no Rio de Janeiro, todo o Brasil. Estamos falando aqui dentro da Guatemala, cidade de Guatemala. Eu gosto de falar para a FAIP, para o professor Marcos, professora Roberta. Obrigado aí, doutor Luiz Bueno, por ter me recomendado. Eu gosto sempre de falar para o Brasil, falar esta língua. Eu me formei na Universidade do Sagrado Coração, Bauru. Vocês vão olhar no meu CV daqui a pouco. E eu vou falar para vocês aqui do periplantite. Um pouquinho o que é a harmonização orofacial. A harmonização orofacial é uma especialidade absolutamente nova. Nova. Mas o implante deve ter já 40 anos de uso, 45 anos de uso. E o problema foi sempre tirar o implante. Hoje você tem um retriever, né? Com o retriever, você vem, coloca o retriever, o implante sai quase que assim quando você faz conta torque. Agora, minha formação lá no Brasil, lá no Bauru, 2001 fiz a especialidade de periodontia com o professor Martins, com o meu time dele. Depois fiz reabilitação oral lá com o doutor Aníbal Alonso. Logo aqui com meu pai, o time do meu pai, a gente fez um mestrado de dentística. Depois tive a oportunidade de criar especialista em implante com a CP1 em Bauru. E hoje sou PhD da Mandic no Brasil. Mas você está falando muito sobre HOF, eu uso muito plasma, PRF, para isso daqui. Esta aqui é a minha empresa. Aqui onde a gente trabalha. Bienvenidos al Centro Dental, donde tu salud bucal es nuestra prioridad. En el Centro Dental brindamos un ambiente acogedor y atención de calidad. La prevención es clave. Por eso, guiamos a nuestros pacientes en su cuidado diario y realizamos diagnósticos tempranos para una mejor salud bucal. Contamos con tecnología avanzada para diagnósticos precisos y tratamientos eficaces. Cada procedimiento se realiza con altos estándares de higiene y seguridad. En el Centro Dental contamos con todas las especialidades necesarias para ofrecerte un cuidado integral. Nuestro equipo trabaja de manera coordinada para brindarte el mejor tratamiento según tus necesidades. Visítanos y descubre por qué el Centro Dental es tu mejor opción. Contáctanos hoy mismo para agendar tu cita. Nos encontramos aqui na cidade de Guatemala. Eu gosto sempre de falar para o Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Cidade linda. As melhores praias que tem de uma cidade grande, uma metrópole, é lá no Ipanema. Eu acho que a praia lá de Copacabana, é o nome, os lugares, os restaurantes, hotéis. Mas Ipanema, para mim, sempre virará a praia que eu mais gosto dessa cidade tão linda. Bom, vamos lá. E periplantite. Periplantite não é mais que uma doença que tem agora mais repercussões. Por quê? Porque cada vez as clínicas odontológicas colocam mais implante. Só com o direito de quantas empresas vocês têm lá no Brasil para vender implante, componente, são um monte. E se vocês veem o globo terráqueo, a Terra inteira, tem muito mais. Muito mais. Então, como falei de princípio, né? Você com a retriever, apesar de zero, faz uma reabilitação guiada, faz um ROG, e vocês começam de novo outra vez com o implante. Mas tem que ter também um pouquinho de conceito de como que a gente trata o implante doente. O implante doente é um implante que, na verdade, é um implante que teve algum mal durante a vida inteira. Muito da venda dos implantes dentais é que tem muitas poucas complicações, não é como a endodontia.
Endodontia, vocês sabem que tem uma alta porcentagem de que pode errar. Dentística, alta porcentagem que pode fraturar uma composita ou uma incrustação. Próteses, alta porcentagem de fraturar uma raiz, alta porcentagem de fraturar uma coroa, alta porcentagem de ter uma caída residual, e etc, etc, etc. Ortodontia e todas as demais periodontia, todas têm uma restritiva, todas. Implante não tem outra opção. Outra opção, mas é muito menor. Entre o 15% dos implantes a 25% dos implantes podem ficar doentes durante a vida. E como é um tratamento de venda de longo tempo, um implante dental deve procurar estar colocado até 10 anos na face, nos maxilares, tanto superior como inferior, na mandíbula. Então, enfermidades, doenças, vocês têm a mucosite, é como a gengivite. É só uma inflamação periférica do implante. Pode ser feito por vários fatores. Os fatores mais importantes é placa bacteriana, afrouxamento do componente ou da coroa, e a outra que dá muito mucosite é a falta de tecido de encía queratinizada, de gengiva queratinizada, que seria a gengiva dura, né? A gengiva aderida. Hiperimplantite. Quando vocês veem que o paciente não foi, porque às vezes não tem nenhum sintoma de dor, algum sintoma de inflamação com sangue, então, vira uma perimplantite. Aí, quando já o tecido ósseo desce, é como falar uma periodontite, né? Já você tem perda do suporte ósseo, perda da conexão gengival entre o componente e o implante, e vira um pouquinho mais difícil, mas tem graus. Aí adianta que o implante não se mexa, que não tenha mobilidade nenhuma para poder ser tratado de novo, ou fazer a opção mais fácil, desde zero, a fazer uma retriever, tira para fora, faz uma regeneração óssea guiada, ou coloca mais um implante, o que seja possível. Então, a prevalência. 30% a 40% dos pacientes pode ser que tenham uma periprontite durante a vida. Agora que a gente está tirando ou jogando no lixo 6, 4, 8 componentes dentários, dente, uma maxila, uma mandíbula, para colocar 4, 6, 8 implantes, a prevalência dos implantes vai ser de 10% que pode dar um problema em algum momento. Então, desde que a gente faz um full arch, uma arcada completa, implante, tem que ter uma coisa, a periodização completa passiva da estrutura da prótese. Hoje em dia, temos o CAD-CAM. O CAD-CAM agora é muito mais fácil encontrar a facilidade. Agora tem a fotoespectrometria. A fotoespectrometria com o Elite 3 da Shining, que está se virando muito popular pelo custo, porque os aparelhos anteriores custavam muito. É um aparelho grande, agora com um scanner com os dados, que são como dados de brinquedo, né? Vocês colocam e podem fazer estruturas passivas importantes. Então, mas, onde que tem também problema? A prevalência dos implantes únicos, unitários, que não ficam ferilizados, que são implantes que ficam individualizados, uma coroa sobre 3 implantes, coroas individuais, pode ter empacamento de comida. Pode ser que tenha um empacamento de bolo alimentário, e ter empacamento de bolo alimentário quer dizer que vai ter uma doença, um pouquinho de esfregamento, direto sempre no problema. Então, sadio, vai para a mucosites, que é no lado direito, só uma inflamação periférica, e depois periplantite. Já quando tem aí uma doença. Aqui tem que explicar uma coisa. Existe também a saucerização. A saucerização dos implantes
mais que todos aqueles velhos que ainda são hexágono externo ou hexágono interno, agora com colimorse acontece muito mais pouco. Acontece mais com hexágono interno e hexágono externo, uma mucositis ou uma socialização porque o corpo sempre vai procurar ter a distância hidrológica, como faz na prótese, como faz na dentística, como faz na periodontia. Esses 3 milímetros também se respeita com o implante. Por isso que vocês veem que o implante cilíndrico tem aquele tissue level da Straumann, que todo mundo conhece, reconhece a ITI, né? Trata ITI de tissue level. Depois temos implantes da Nobel, do Planemark mesmo, que eram hexágonos externos. Os hexágonos externos, os componentes protéticos saíam como um tissue level, mas era de 1 a 2 milímetros. Depois vinha o comprimento para poder colocar a coroa. Depois vinham os hexágonos internos, com um level. Depois, com um level, a gente já sabe que se a gente coloca um componente menor, fazendo o switching platform, você vai evitar a mucositis e, por ende, a periimplantite. Então, a prótese joga muito em um implante que fica sadio junto com a oclusão. A oclusão na outra que mata o implante ou mata a coroa. Depende de que tipo de prótese você faz. O dia de hoje, eu personalmente estou fazendo 95, 98% das minhas coroas em zircônio, individuais, ferrulizadas, se tem que ser em múltipla. Agora, se vou fazer coroas NKs completas, estou utilizando agora um material ótimo, que é PMMA mais grafito. Grafenano. O grafenano, para mim, já tenho 3 anos utilizando esse material, e o material é muito bom, muito bom. Tem um polimento espetacular, tem flexibilidade e se comporta como uma coroa de IMAX, como uma coroa de silicato de lítio, sendo PMMA com grafito. É feito na Espanha, está começando a chegar lá no Brasil, aqui na Guatemala está 2, 3 anos atrás, e a gente começou a utilizar ele no primeiro dia que estou a introdução. E temos muito boa casuística com esse material. Vamos ver um caso clínico após um pouquinho. Quer dizer? Uns 4 dias. Muito bom, vamos bem, 10 minutos, tá certo. Vamos falar um pouquinho nesse slide sobre o que é que acontece, né? E bactérias. Vocês podem ver aqui que as bactérias e a pior de todas, os Staphylococcus aureus, comitas. Essas 3 gram-negativas são as que faz o desastre, porque são as que colonizam a superfície do titânio. Elas são as que vão colocar e a colonizar e a fazer grandes colônias de bactérias naquelas sacolas perimplantárias. Você vai ter muito, se você faz uma boa recolecção, vai encontrar que o Staphylococcus aureus é o que mais tem implante dental. O resto faz parte da microbiota, a microbiota humana. Faz uns 10 anos atrás, a gente conseguiu uns probióticos feitos lá na Itália ou na Espanha, não lembro. Hoje estamos usando um feito na Espanha, que se chama Ave Dentalac. Os probióticos, para manter a microbiota da boca, é muito legal. Legal mesmo. Por quê? Porque você vai tirar esta microbiota que, se não tiver nenhum sintoma de inflamação, ela não vai atuar. Ela não vai atingir, ela não vai fazer nenhum dano. Mas se você reemplaça esses nós, a porfiromona, a promotela, a taranela, os bactérios, o treponema, se você faz, tira isso, colocando outras 2 que vão ocupar o espaço das células negativas, esse grande grupo microbiano, você vai ter uma boca muito mais sadia.
É o mesmo que fazem os gastroenterólogos no mundo. Quando você tem uma doença gástrica por uma microbiota ruim, você vai ter probióticos no sistema gastrointestinal. Se lembra, os probióticos dentais estão desenhados para a boca mesma, para que a bactéria possa ficar entre um mês de tratamento, dois, terceiro, até o quarto mês, sendo a bactéria que tenha uma maior quantidade e que vai não dar nada de doença na boca. Então, importante. Eu fui muito, por ser periodontista, né? Fui muito obstinado na clorexidina. A clorexidina eu usei no ano 2001 até o ano 2012 como uma espécie, como uma espada, como uma arma branca para tirar cabeças, né? Uma espada lá comprida, grandíssima, e utilicei por muitos anos. Qual que é o problema? O paciente dá abuso, depois de 3 semanas você tinha que retirar. Isso, geralmente um dia de tratamento, mas os pacientes ficaram e voltaram. Então, eles usaram este produto por muito tempo, até 2, 3 meses. E também eles paravam quando eles manchavam, ficavam todos negros, todos verdes. Eu lembro que era muito. Depois vinham outros químicos para reemplaçar a clorexidina, mas a clorexidina é um dos únicos em gel que você pode tirar este tipo de microbiota negativa, microbiota doente, toda a superfície do implante. Fatores de risco. História de periodontite, né? Muitas das pessoas que a gente faz pulante têm problemas periodontais. Muitos bem com problemas periodontais. E você está colocando medicamentos dentro do osso, vai ter uma área crítica, que é a área da conexão protética à prótese, que sempre vai ter aquele recâmbio, sempre vai ter um recâmbio, uma troca de células vivas nesse sulco, no sulco vivo. Aí é onde começa a mucositis para depois virar uma periodontitis. Em geral, como vocês viram no vídeo, a gente tem um espaço dedicado na clínica para que os 100% dos nossos pacientes se aprendam a escovar de novo e a passar o fio dental. Agora, riscos externos, tabaquismo. Fumar acima de uma caixa diária, 20 cigarros, é difícil. De 10 a 20, cada meio. De 0 a 10, controlável, né? Implante, que superfície é, qual que você usou, mas isso é para tratamento, né? Isso é para o dentista saber que implante foi usado, que implante que superfície tem, se é CLA, se é uma hidrossapatita, se é uma nanosuperfície, qualquer coisa. Carga prematura, oclusão. Oclusão é muito simples. Agora tem uma pequena parênteses, uma vírgula aí, manutenção. A manutenção do implante, quando eu estudei lá em Bauru, com o time do Branimark, fiz o implante lá com o Branimark em 2001, com o time dele, com o professor Franciscone e o time dele lá do lado, que era o Neto Filho, o Falcão. Lembro muito bem daqueles professores, gente boa, o Brosco. Tem um dito, cada certo tempo tirar a coroa e recolocar a coroa com um parafuso novo. Se estivesse boa a coroa, não precisava de reemplaço, senão que era só a recolocação, mas sempre usar um parafuso novo, né? Cada quanto tempo? Cada 3 a 5 anos. Hoje, quando cheguei aqui na Guatemala, não fazíamos cemento parafusadas.
A gente usou muito tempo sementado. Então, se você usava sementadas, tirar a coroa de uma pólen de sementação é bem mais difícil. É bem mais difícil. Então, a gente fazia manutenções com teflon. A gente usava, você vai ver aqui uma ponta de teflon. Espérame aí, vamos lá para lá. Essa aqui, essa ponta de teflon da AMS. Ainda tenho 3. Mas essa ponta de teflon era magnífica para as coroas cimentadas. Porque você podia estar no sulco e se fazer um dano para nada, e não conseguia retirar aquela bactéria que estava começando a fazer uma mucosite, qualquer coisa. Ou tirar aquele excesso que você não conseguia com uma cureta, né? Com uma cureta mesmo. Vamos. Diagnóstico. Exame clínico. Sondeo a mais de 6 milímetros. Vai ter que ter algum tipo de supuração. Tem que ter sangue, né? Imobilidade avançada. É bem mais fácil pegar um 151, 150 no forceps e dar conta rosca e ele vai sair só. Agora, quando o implante está integrado a mais de 50%, ou mais, então 30%, 50%, tira com retriever. Usa retriever, faz conta rosca, você não consegue retirar bem o implante. Se você não quer fazer, o que eu vou te ensinar nos próximos 40 minutos. Perde a óssea progressiva, né? Respeito à radiografia, aqueles implantes que estão aqui lá direito, vocês veem que são implantes em hexágono interno que tem uma doença muito grande. Olha a periodonte que tem nesse caso que está perulizado. Aquele lá na 3,6, na 3,6, tem uma periodonte muito grande. Essa vai sair sozinha. Só está sendo sostenida pela coroa, pelo implante do 3,7. Provavelmente essa 3,7 perdeu já a encía queratinizada. É um implante que foi embora ambos. Que pudo haber tido un tratamento en aquel exame radiográfico primeiro. Então, é importante conhecer os sintomas para fazer um diagnóstico assertivo e correto. Prevenção. Isso que a gente quer ver sempre. Gengiva grossa, que tem mais de 3 milímetros de espessura, aquele implante que é como que não é compridinho, né? Não é aquele grande implantão, vai ter aquele osso sadio na bola. No dia de hoje, isso é uma coroa de cerâmica, aqui vai para lá. Esse caso deve ter 15 anos atrás, 2010. Então, uma coroa cerâmica que vai ser segmentada. Mas olha como que está de linda a gengiva. Tratamento da perimplantites. A mucosites. Falamos um pouquinho sobre a mucosites. A terapia no cirúrgica com eliminação do biofilme. Repito, a melhor arma que eu tenho no dia de hoje para o biofilme é o uso de probióticos dentais, exclusivamente dentais. E tirar o tabaco. É muito importante tirar o tabaco. Pelo menos 2 semanas durante a mucosite. Por quê? Porque cada vez que o paciente fuma, vai ter um comprimento, vai ter um comprimento da microvascularização da gengiva. Mas que todo na gengiva é queratinizada, na gengiva dura, na gengiva aderida. E no suco, vai ter um microcomprimento, isso vai comprometer a desinflamação da área. Essa é uma fenestração da gengiva que provavelmente foi por algum tipo de problema de alguma semente ou um filmezinho de alguma semente, qualquer coisa pode acontecer também nessa, né? E é muito mais simples. Hoje, também aqui na Guatemala, a gente usa o ácido hialurônico. Vocês falaram nesses dias muito do ácido hialurônico, mais o ácido hialurônico prensado. Esse aqui é o ácido hialurônico para colocar topicamente nestas áreas para provocar aglutinamento da água. A fazer água, essa gengiva, o que vai acontecer é que vai ficar
muito hidratada e vai fechar sozinha depois de haver retirado a etiologia da mucosítis. Pericardite. Então, questão cirúrgico. Qual que é melhor? Menos é mais. Sempre menos é mais. Então, não cirúrgico. Esses são os melhores que tem. A primeira linha da abordagem é irrigação com soluções antissépticas, clorexidina. Aplicação de antibiótico. Eu uso ainda a tetraciclina como um dos antibióticos tópicos. Jogo na superfície do implante por 5 minutos. Depois uso muito soro fisiológico para lavar. Porque a tetraciclina pode ficar preta. E ao ficar preta, ela pode intervenir um pouquinho na cicatrização inicial dos tecidos, porque é muito irritante. Mas, para a descontaminação da superfície de titânio exposto, é muito boa. Muito, muito boa. E hoje, o laser, o laser com fotodinâmica, utilizo de 3 a 6 sessões de laser para poder controlar a inflamação e também uso laser para poder ter uma descontaminação imediata da gengiva, porque o laser vai estourar para fazer isso daquele monte de bactéria que a gente viu no slide anterior. Vantagens e desvantagens da não cirúrgica. Vantagens: tem menos dor, a recuperação é rápida e pode realizar-se uma consulta sem anestesia. Se você tem uma boa benzocaína, aquelas fortes, aquelas em spray, normalmente com isso você dá jeito para poder colocar, se tem que colocar uma infiltração. Agora, que limitações tem? Às vezes tem perda óssea, não é salsarização, senão é perda óssea, e você não tem acesso àquelas roscas expostas que tem aquelas bactérias, aquelas bactérias que tem sarro, que tem tártaro. Isso aí já tem que passar a um retalho. Acesso direto à superfície do implante não tem. Você tem que jogar ar com muito líquido para poder enxergar, olhar se aquela gengiva é muito flácida pela inflamação. Tem muito sistema, muita flacidez, tem flacidez mesmo. Você tem que utilizar. Mas agora vamos lá, com o bisturi, com a faca. Cirúrgicos. Tem 4 cirúrgicos. O acesso direto na limpeza profunda, implantoplastia. Na implantoplastia, eu usar brocas de diamante para poder fazer uma manipulação da superfície de titânio, para fazer espaço ou uma descontaminação assertiva do implante. Para cirurgia regenerativa, uma ROD, você tem que usar um osso, uma membrana para poder conseguir repoblar a superfície do implante com osso. E a cirurgia resectiva, a melhor ferramenta que a gente tem, um retriever. Você coloca o retriever, sai, tira para fora e precisa de sempre. Implante novo. Retalho. O retalho é para a exposição do implante. Eliminar o tecido inflamatório, aquele tecido já inflamado, aquele tecido que não funciona, poder cortar com uma tesoura, com o mesmo bisturi, como você quiser, mais descontaminação da superfície da gengiva. Depois, peróxido de hidrogênio, eu nunca muito gostei, mas parte das indicações, e clorexina. Clorexina porque usa muito. Continuo usando irrigação com clorexina na superfície do titânio durante 3 a 5 minutos. Depois vamos a jogar aí a tetraciclina. Agora, como vocês podem ver na fotografia, aquele lá é todo um monte de titânio solto, que fica quando você coloca. Se você tem motor elétrico, utiliza no maior torque possível, porque você vai ter que parafusar, vai ter que não usar no parafuso, desculpa, vai ter que fazer tresagem
sobre a superfície do implante, e o implante tem que ficar limpo. Não importa que ainda fique umas roças, como você vê, mas tem que ficar limpo. Você tem que ter um ataque ácido. Eu gosto muito ainda do ácido fosfórico, da zona da retenção, mas esse monte de metal tem que irrigar muito, tem que limpar muito bem antes de fechar os retalhos. Uso de osso. Tem um osso que é caro, que é o melhor que eu usei na minha vida, que é o Puros Cortical. O Puros Cortical é da empresa Zimmer e é de origem humana. Não é liofilizado, é tudo plastificado. Ele tem ainda BMP ativo. Então, é um osso que vem da crista da cadeira, da crista não, do fêmur, da bolinha do fêmur e da bolinha do ombro. Eles se coletam daí para fazer o puros cortical. Eles fazem um processo e colocam. Eu sei que no Brasil vocês gostam muito de sapatita. O sapatita é muito boa junto com o osso próprio do paciente. Muito bom para recolectar na síntese, mas a melhor área para recolecção de osso próprio é a tuberosidade, que tem muito BMP, e da cresta oblíqua externa em mandíbula, que são duas cirurgias facílimas para poder fazer o acesso. Depois, tem o tal variável, né? E o sapatita. Qual que é melhor? Bios. Bios por quê? Porque Bios que tem mais literatura, é gold standard, mas eu tenho outra, que é feita no Brasil, que é a Baumer. Eu uso muito Baumer. Tem uma que é o Baumer Mix, Chain Mix, que vem com o colágeno. Ele, junto com osso próprio, mais a sapatita que eles têm, que é um grão fino, é muito bom. Eu consigo fazer fechamentos como que você está vendo aqui na fotografia. E a outra é tirar o implante, fazer uma remodelação do osso, reposição dos tecidos blandos e fazer o implante de novo. Por quê? Porque o implante já não sirve. O implante está muito ruim, está muito contaminado, o implante está ainda bom, uns 50%, mas vai ser muito difícil fazer uma cirurgia de regeneração óssea guiada nela. Tira de novo, faz uma preservação, coloca uma membrana, coloca um osso, espera os meses que você tem e faz a colocação, um implante de novo. Mas o problema é que o paciente queira esta indicação. O problema mais grande é que o paciente veio por um implante. Aqueles doutores que têm colocado implante nos anos 70, 80, 90, sabem que tem que ter retratamento dos implantes no dia de hoje. Eu que coloquei implantes no ano 2002 para cá, eu ainda estou fazendo tratamentos de alguns dos implantes. Então, a psiquis do paciente que pagou caro, porque o implante se cobra caro, paga caro, o implantar é um tratamento, uma especialidade específica que não faz todo mundo. Não é como a ortodontia, que hoje por dia, com 70% dos dentistas podem fazer ortodontia no dia de hoje, mas agora com o CAD/CAM e os alinhadores, com os aligners, é incrível. Até eu, que eu não faço ortodontia, poderia fazer ortodontia sem nenhum problema. Mas implante precisa de duas coisas. Experiência, e dois, um treinamento cirúrgico profundo. Então, o que acontece se você, como você viu no slide do diagnóstico, deixar passar um implante com perimplantites? O que vai acontecer? O problema vai virar mais forte. O problema vai ser muito pior. Que outro é? 4:33. Vamos passar aqui aos casos clínicos. Temos meia hora ainda para fazer casos clínicos. Mas, antes de terminar a teoria, eu vou falar para vocês. É importante, muito importante, diagnosticar bem um implante doente. Usa técnicas que você saiba usar melhor. E se você não confia
não tem confiança em nenhuma delas, tira com um retriever implante, fala muito bem para o seu paciente que o implante está doente, que precisa fazer um novo. Coloca o melhor implante que você tenha, seu estoque, e faz de novo. E fala para o paciente, se o primeiro ficou doente em tantos anos, este pode ficar doente em menos do menor tempo. Por quê? Porque você não tem manutenção desses implantes. A culpa pode ser do dentista, mas tem que ter uma responsabilidade combinada com o paciente. Vamos lá para os casos clínicos. Antes de passar a perda progressiva, perda do implante, inflamação crônica, reação de enfermedades sistêmicas, impacto psicológico e disseminação de infecção. Todo isso foi falado nesta meia hora. E na outra meia hora, vamos mostrar como que faz. Primeiro, aquela restauração com aquele perno, com aquele pino, com uma endodontia maltratada. Isso foi feito seguramente foi feito há uns 20 anos atrás, foi um dos primeiros casos. Não era possível retratamento endodôntico, a gente não tinha ainda a tomografia como temos no dia de hoje. A gente tem tomografia nesta clínica do ano 2008. Temos todos os casos de implante com tomografia prévia e pós. É importante fazer o follow-up. Preservação. Aqui fizemos preservação com outro produto que era também da Zimmer, que era um plug de colágeno. Um de colágeno de rápida absorção, mas colocado com PRF, ele faz osso. O osso que você está vendo aí. O que aconteceu? Colocamos o impacto em 2004, em 2008, bem assim, como vocês veem. O que tem lá no lado direito, lá na 37, no inicial? Tartar. Ficou doente de periodontia e tirou o osso do lado direito. A gente usou um osso de mais ou menos $200 de custo para preencher 1,25 desse implante. Mas foi um implante que foi feito só com remoção mecânica. Foi curetagem de titânio, utilizado tetraciclina, clorexidina, para este resultado. 2008 para 2014. Se vocês se dão conta, isso aqui é a sensação. É um implante taper screwed. Taper screwed, e o implante taper screwed, nós usávamos com o pescoço polido. Sempre pensamos, sempre usamos o pescoço polido, o taper screwed, hasta o ano 2015, que a gente ficou sem a marca aqui na Guatemala. Depois disso, estamos usando implantes de esta mesma conexão, feitos agora na Itália e feitos também no Israel. Funcionam perfeitamente bem. 2016, mesmo implante tem o melhor, vocês veem que tem o melhor osso também, mas está exatamente igual. O que acontece é que não está paralela ao raio-x. 2019, a última fotografia daquela coroa metalocerâmica, linda. Ainda não abriu pontos de contato, ainda não tem outro problema, mas utilizaram o osso de tudo classificado para resolver. Mas agora que 2019, isso foi feito em 2018, agora não tem mais aquele osso que eu usei. É osso da mesma paciente. Já tem uma retroca do osso. E o implante ainda está funcionando com uma coroa cementada, uma corrente de osso, uma 37, com os tecidos perimplantários sadios. A cronologia, doença e 2016, 2014, 16, 19. Aí não tenho nenhuma outra raio-x mais recente. Não sei onde está Gerardo, mas se Gerardo está escutando por aí, faz favor, vem cá, vamos tirar a turma tratar aí, vamos tirar uma intenção ainda. Vem aqui fazer tua limpeza, tua profilaxia. Caso número 2. Problema periodontológico. Impossível. A gente resolveu para tirar fora aquele dente lá, colocar 2 implantes. Colocamos 2 implantes e fazemos uma regeneração óssea.
com o osso que eu acabo de falar e esperar 6 meses. Um caso muito velho, porque ainda é com cera a sutura de 4 dedos de cera em contínua. Mas, olha, como eu coloquei, fiz a redação óssea perfeita, e olha como vem, né? Olha o problema que foi. O reabilitador que fez este caso, ele cimentou, mas nunca tirou bem os excessos. Então, aqui vai ter que ser um tratamento distinto. Ele estava doente por quase 45% do implante, mas não se mexia. Então, quando a gente foi lá, olha a regeneração osificada com implantoplastia. Você vê que aqui eu coloquei brocas e fez uma limpagem de concurtagem aberta super boa. Super boa. Olha que tem ainda um pouquinho de excesso, mas foi jogado fora. 3 anos depois, com o mesmo osso que eu falo para vocês. Isso foi feito com o osso da Zimmer, que é o Puros Mix. Excelente osso. Esses são os resultados estáveis desses casos. Você pode dar uma olhada 10 anos depois. Olha, uma reabilitação completamente sadia, sem problema nenhum. Estamos perfeitamente condicionados para que o implante que foi doente, hoje ainda está sadio e funcionando em uma colocação ainda com angulação. Caso número 3. Estes implantes são muito velhos. Muito velhos. Estes são os primeiros implantes que fez o Dr. Nisnik. Se chama Microvents. E eles vinham de titânio grau 4, que ainda não era nem sequer, ainda naquela época, ainda 83, 82, 86, esse implante era um padrão que o Brandemark e todo o grupo lá do ITI não gostava. Mas funciona perfeitamente bem. Vamos falar um pouquinho da macroanatomia do implante aqui do lado direito. Esse foi o primeiro switching platform que teve um implante aqui. Vocês estão vendo o meu cursor? Se você tem cursor, esse foi o primeiro switching platform direito do implante. Sim, o Dr. Nisnik saber, ele ainda vende implantes. O Implant Direct é um implante que ele vende. Tem certeza que custa 15 a 20 dólares, porque ele maquila lá nos Estados Unidos. E vende por 140, 150 dólares cada implante. O implante daqui atrás, esse que você está vendo aqui, cada implante custou para nós 250 dólares. 250 dólares naquela época. Mas olha o Microwave. Ó, aqui está o caso, né? Já tem uma perda. Desculpa. Já tem a perda deste primeiro implante. Este Microwave foi perda, então não sei quando foi, mas nunca teve um implante sadio. Mesmo ter sido retirado o implante da cá, ele só ficou com uma lesão muito grande do osso, tanto vertical como horizontal. Então, primeiro, ataque ácido, ortofosfórico, 35%, 1 minuto. Depois, 5 minutos de tetraciclina. Lavar muito bem. E utilizamos, aqui como vocês podem ver, aqui um osso que vem em 3. Hidroxiapatita, tem aqui um osso humano e o osso próprio. Tudo jogado aqui no defeito com uma membrana de lenta absorção, uma membrana colágeno, e o que você está vendo aí é PRF. PRF e ainda fazendo um enxerto de tecido conjuntivo. Fechado com um fio reabsorvível e pré-cementada a prótese. Está aqui, ó. Preenchido, tudo defeito, preenchido o perifrontites. 2 anos depois, a reabsorção que teve que ter dado, mais o implante sadio. O implante é muito sadio. Por quê? Porque o implante só estava doente como 25% ou 30%. E, como vocês podem ver, ou podem olhar, o caso é um sucesso porque a gente usou a mesma prótese que freia. Foi cimentada passivamente, o ponto de contato está bom, a estabilidade do processo está bem, não tem nenhuma fratura da cerâmica. O único que eu poderia falar para vocês é que não tem encía queratinizada ainda.
Mas, se dá problema, tem um tratamento aí, tá? E agora tem osso para colocar o implante no meio. Caso número 4. Aqui onde vocês falam, coloca o retriever e vamos fazer tudo de novo. Vamos. Usar retriever na 1.6, na 2.4 e 2.5. Esses implantes estavam muito ruins. O resto, implantoplastia com retalhos abertos e tirei 1 ano fazendo a prótese. Eu acho que errei cobrando a prótese. A prótese teria que cobrar o duplo, porque deu muito tempo fazer a prótese para poder volver a resgatar. Talvez o implante ficou certinho em 3 meses, o que é o padrão. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Como vocês podem ver, que está a implantoplastia de todos aqueles implantes que ficaram, usamos os mesmos componentes que eles tinham. Só tiramos fora, mandamos a lavar, esterilizar e voltou. O que esterilizamos com clorexidina. Por 30 minutos, 20 minutos de clorexidina, mas todos os implantes foram riscados sem seus componentes. Uma cirurgia em 1 hora. 7 dias pós-operatório, um fio Vicryl de 3 ceros, que para fazer esse tipo de cirurgias eu gosto muito. Aquelas coisas blancas é PRF contaminado, mas que está ajudando a fazer uma barreira. Está fazendo uma barreira para esto, que os tecidos moles voltem. Bom, eu falei para o cara que traz esses implantes aqui na Guatemala, um implante que se chama Citech. Citech é um implante feito na Alemanha, mas muito ruim. Por quê? Pelo desenho. O desenho do implante é assim. Ele tem um switch de plataforma interno, mas o switch de plataforma interna que ele tem, isso não é um componente. O componente vem desde aqui atrás. Se você ver um precursor, ele vem com um switch de plataforma interno, mas se este fosse polido, todo esto maquinado, eu acho que o implante seria muito bom, porque ele mesmo fez o plataforma switch e puxa os tecidos. A outra coisa, foram colocados com escopeta, né? Como for. Quando estiver eles colocaram o implante, não importa, não interessa como. Perdeu os implantes em 4 anos depois. Essa prótese aí, que vocês veem aqui, foi uma perda de 4 anos. Então, por isso eu falo, talvez eu errei no cobro, mas o resultado, aos 30 dias, olha o tecido, qual que está pior? Lado direito, lado esquerdo da slide, mas lado direito, onde tinha aquele 1.6, onde eu tinha o 2.4 e 2.5, olha o tecido como ele vai manipulando, mas do outro lado não tinha tecido caracterizado. Então, aí foi muito mais difícil. Eu já não usei tecido conjuntivo, eu não tirei nunca tecido do palato para fazer nada disso aqui. Qual foi a minha solução? A solução foi esperar a saúde 3 meses depois, usando um provisório que era difícil de PMMA. Ele fraturou uma vez e fiz uma progressão dos abundance. De aqui, passei aqui. Isso aqui são coroas, são Richmond, são cópias Richmond, como que fala cópias lá no Brasil? Não entendo, mas são cópias Richmond para poder fazer paralisação dos implantes. Esse córneo Y4. Por que Y4? Porque Y4 você pode altamente polir ele e tem muita resposta boa para o tecido móvel. E este é o provisório em grafeno. O grafeno é um material ótimo. Se você já tem representantes lá no Brasil, eu acho que vocês devem estar. E o resultado final desse caso, depois de 1 ano de tratamento. Olha a estabilidade cruzal. Perfeita. Flexa. Ele não absorve. O polimento é o mesmo que ele teve faz 6 meses atrás. E é como você vê na oclusão. E ainda, a oclusão estava estragada. Ele vinha com canteado, ele vinha canteado, ele vinha não vinha não soltado, né? Ele vinha
na vertical. E mesmo assim, sem tocar as coroas de baixo, a gente conseguiu a melhor resultado possível. Fazendo cortes anatômicos. E isso aqui é o final. Esse é o problema do grafenano, que não tem nenhum componente radiopaco, é radiolúcido. Mas, se você sabe onde você fica, olha o bonito que ficou. Onde eu coloquei aquelas personalizadas, lo mais embaixo possível. O mais embaixo possível, eu consegui. E como que eu fiz para fazer a segmentação disso? O que eu falo o Marcus Platz, a APC. Ataque ácido, alienado, primer e um segmento dual. Bom, e agora tem casos como esse, que nunca vai para nenhum lugar. 2006, paciente com 60 e poucos anos de idade. Colocamos implantes, esse foi feito por um doutor aqui na clínica, depois ele foi embora, mas deixou o caso para nós. 2011, tudo está bom, mas já tem algumas periodontites, né? Já tem periodontites que não foi tratada nunca porque o doutor que tinha o caso, ele estava mais concentrado em cobrar coroas que fazer saúde. Agora, 2013, aqui a gente já começou a ver o caso como periodontista. Olha 2019, totalmente distinto. O paciente já tem 15 anos a mais, está perto dos 80, hoje em dia está com 91 anos de idade. Ele tem a facilidade de escovação mental. Ele precisa de ajuda da sua família para poder mais. Olha como isso foi manter. 2019, ele está com as fixas, tanto acima e abaixo, já tinha perdido lá aqueles do lado esquerdo embaixo, e colocaram 3 implantes ainda aí. Sobreviveu um. Então, aqueles implantes não sobreviveu aquele lá que está com a coroa. O resto foi jogado fora. Aí, 2023. Perdeu aqueles outros 2 implantes, perdeu o implante lá em cima. 2024. A última vez que veio para nós. Está com perimplantites nos implantes de baixo, mas a gente não quis operar. Estamos esperando. Lá embaixo tem grafenano e do lado esquerdo é ainda a mesma prótese que ele tinha. Mas é uma nova que foi feita em 2019, se nós tomamos. 2019. 2019 foi feita. Jogamos tudo fora, tiramos aquele do implante, tratamos a periodonte superior e fizemos outra coisa maravilhosa que tem um CAD-CAM. Lá em cima, aquela estrutura está uma estrutura com grafenano nos dentes, acrílico rosa, ou falando assim, não é acrílico, né? Você fala com pómero, não lembro mais. O acrílico rosa, mas a estrutura é de PEEK. P-E-E-K quilo, o PEEK. Sobre os mesmos abólidos, só foram retocados e vem a pressão. Esse está colocando a pressão. Então, tem uma estrutura rígida para colocar e tirar. E ele vem cada 4 meses a limpar, a se limpar. Para manter o melhor possível o que a gente aconteça. O que vai acontecer abaixo? Provavelmente vai perder tudo e terminará com uma prótese total. Então, tem que ter também aquela consciência do tratamento. Olha o lindo que é lá em cima, que é novo, tem um ano e meio, está funcionando. E lá embaixo, que são coroas, lá na esquerda, aqueles 3 estão só com um implante no lado esquerdo, e isso está grafenano. Toda direita é silicone. Mas olha que o grafenano, como ele não tem nenhum problema. Acabou o tempo? Obrigado. Mas esse é o último slide. Eu já aqui com isso eu concluo, termino. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que meu português seja melhor que meu espanhol.
ou ainda, melhor que meu inglês, eu falo também alemão. Estou aqui na cidade de Guatemala. Estou aqui com meu pai, que ele entrou aqui na sala faz uns 10, 15 minutos. Se você quiser falar alguma coisa em espanhol sobre o implante dental, tem 5 minutos para hablar. En Bueno, español. Yo empecé en 1978 con hojas de Líncao. Continué con implantes de cerámica de óxido de aluminio en 1981 y en 1984 empecé a hacer su integración con una compañía que se llamaba Corbent, que era de este doctor Misnik. Y he visto en la implantología una evolución, pero como también como un regreso a los orígenes. Acabo de estar en España, fui a un congreso de implantología donde presentaron implantes de cerámica, de circonia. Y los mismos problemas que yo tuve en 1984, que dejé de usar fracturas. Realmente los implantes de titanio dan muy buen resultado. Y las nuevas superficies ayudan muchísimo. Pero lo que más está ayudando es hacer una odontología integral, en donde podamos unir todas las especialidades que se hacen en odontología para conseguir salud de un paciente, como esa diapositiva que tiene en este momento Rafael, ¿verdad? Que es un alveolo para colocar un implante. En la premolar atrás pueden ver ustedes una restauración de clase 5 en un cuello, ¿verdad? Probablemente una afracción, pero vemos un paciente sano, ¿verdad? Y lo importante es mantener al paciente sano por lo menos que podamos hacer para seguir conservando la salud. Tengo 52 años de ser dentista. Mis grandes enseñanzas las obtuve muchas veces en Brasil, en congresos del Congreso Paulista, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, pero lo más importante es reunir a los mejores especialistas alrededor de un caso, pero para conseguir salud. Pero hoy la odontología está buscando estética y eso no es el fin. El fin es que tengamos personas saludables y la estética solo es un componente final. La estética se da si todo lo anterior lo hemos hecho bien. Muchas gracias. Gracias, Rafita. Muito obrigado a todos vocês. Se lembram, isso aqui estamos, gente, Centro Dental Guate, a clínica, Dr. Rafael Mencano, meu Instagram. Eu sou PhD da San Leopoldo Manjic, com muito orgulho, e sempre um gosto falar em português para vocês. A gente se vê. Muito obrigado por tudo, Roberto. Fala hoje para o professor Marcos, professora Roberta, e a FAIPE é uma excelente faculdade. E doutor Luiz Bueno, muito obrigado. Muchas gracias, Luiz Bueno, por haberme recomendado con ellos.